Oi pessoal, bom dia! Vamos começar mais uma aula. Antes de tudo, vamos meditar em um belo texto do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 13 a 15. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparado a ela. Iremos hoje finalizar a correção de tarefas do livro didático, páginas 67 a 69. Então, vamos ao trabalho. Exercício 7. Determine a medida de um ângulo que é igual ao dobro de seu complemento. Para resolver esse problema, vamos considerar x como sendo o ângulo desconhecido, isto é, o ângulo que pretendemos calcular. Usando o conceito de ângulos complementares, logo sabemos que dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas der 90 graus, ou que o complemento de um ângulo é o resultado da diferença de 90 graus por esse ângulo. Logo, se temos o ângulo x a ser calculado, seu complemento será 90 graus menos ele, isto é, 90 graus menos o ângulo x. Portanto, os dados do problema serão o ângulo igual a x, o seu complemento igual a 90 graus menos x e o dobro de seu complemento igual a 2 vezes 90 graus menos x. Como foi falado no problema, um ângulo, nesse caso, representaremos com a letra x, que é igual ao dobro de seu complemento. E para esse caso, temos 2 vezes 90 graus menos o ângulo x. Portanto, teremos a seguinte igualdade. X igual a 2 vezes 90 graus menos x. Podemos agora resolver a equação. Ângulo x é igual a 2 vezes 90 graus menos o ângulo x. Então, temos ângulo x igual a, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação do 2 em relação à diferença de 90 graus menos o ângulo x. Distribuiremos esse número 2 multiplicando cada parte dessa diferença. Logo teremos x é igual a 2 vezes 90 graus menos 2 vezes o ângulo x. Isso tudo resulta na equação x é igual a 180 graus menos 2 vezes o ângulo x. Agora, iremos passar esse 2 vezes x para o lado esquerdo da igualdade, mas sabemos que ele deve ir com a operação inversa, que nesse caso o 2x está subtraindo, ou seja, está com menos. Logo, irá para o lado esquerdo da equação com a operação inversa da subtração, que é a adição. Isto é, irá como mais 2x. Assim, teremos a seguinte equação. X mais 2x igual a 180 graus. Logo, x mais 2x é igual a 3x, que é igual a 180 graus. Agora, passaremos o número 3, que está multiplicando x, para o lado direito da equação. E ele vai com a operação inversa da multiplicação. Portanto, o 3 irá dividindo os 180 graus. Logo, x será igual a 180 graus dividido por 3. Tudo isso indica que o ângulo desconhecido x será igual a 60 graus,
que é o resultado de 180 graus dividido por 3. Exercício 8. Na figura a seguir, as pernas da escada têm a mesma medida. Observando a figura da escada com o piso, nota-se uma reta vermelha perpendicular ao chão. Observe que a escada, o chão e essa reta perpendicular formam o triângulo retângulo com um ângulo igual a y, sendo o suplemento de 120 graus, pois o ângulo y e o ângulo 120 graus juntos formam meia circunferência. E sabemos que uma circunferência mede 360 graus em uma volta em torno dela. Logo, meia circunferência medirá a metade de 360 graus, isto é, 180 graus. Portanto, o ângulo y será igual a 180 graus menos 120 graus, que será igual a 60 graus. Observando o triângulo formado, o ângulo superior dele é equivalente ao ângulo oposto a ele pelo seu vértice. Isto é, esse ângulo medirá o valor de x. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Logo, somando-se o ângulo y, que é igual a 60 graus, com o ângulo de 90 graus ao ângulo x, teremos 180 graus. Logo, isso pode ser representado pela equação 60 graus mais 90 graus mais x igual a 180 graus. Resolvendo essa equação, teremos 60 graus mais 90 graus, que é igual a 150 graus, que irá somar ao ângulo x, sendo tudo isso igual a 180 graus. Agora, vamos passar os 150 graus para o lado direito da equação, usando o conceito de operações inversas. Logo, os 150 graus está somando do lado esquerdo, então ele vai para o lado direito da equação, subtraindo o ângulo de 180 graus. Portanto, teremos o ângulo x igual a 180 graus menos 150 graus. Logo, o ângulo será x igual a 30 graus. Exercício 9. Com base na figura, responda às perguntas. Letra A. É possível determinar o valor de x? De que modo? Sim, é possível, pois, analisando a figura, notamos que o x e o ângulo de 30 graus são ângulos complementares. Logo, a soma de suas medidas dará 90 graus. Assim fazendo, teremos o ângulo x somado ao ângulo de 30 graus é igual a 90 graus. Então, temos que resolver essa equação. Vamos começar organizando a equação, colocando letras do lado esquerdo da igualdade e números do lado direito da igualdade. Fazendo isso, vamos ter que passar o 30 graus para o lado direito da igualdade. Observe que ele está somando do lado esquerdo, logo, aplicando o conceito de operação inversa, os 30 graus passam para a esquerda da igualdade, subtraindo. Então, teremos x igual a 90 graus menos 30 graus. Portanto,
o ângulo X será igual a 60 graus. Letra B. É possível escrever o ângulo Y em termos do ângulo X? Justifique. A resposta seria não, pois os ângulos X e Y não possuem elementos suficientes para isso. A única coisa que podemos concluir é que a área do ângulo Y está contida na área do ângulo X, mas não há informações de grandezas correlacionadas entre os dois. Letra C. Se o ângulo Y é igual a x menos 45 graus, quantos graus mede o ângulo Y? Já calculamos o valor do ângulo X, na letra A, e vimos que x é igual a 60 graus. Logo, podemos substituir o valor de x na equação. Ângulo Y igual a x menos 45 graus, que nos dará o seguinte resultado. O ângulo Y é igual a 60 graus menos 45 graus. Portanto, o ângulo Y será igual a 15 graus. Questão 10. Observe atentamente a representação do ângulo e, em seguida, faça o que se pede. Letra A. Qual o seu vértice? Considerando o conceito que estudamos sobre vértice de um ângulo, sabemos que o vértice é o ponto de encontro das retas que formam esse ângulo. Vemos na figura que o ângulo R é formado pelas retas AB e AC. Portanto, o ponto de intersecção dessas duas retas é o ponto A. Logo, o vértice do ângulo R é representado pelo ponto A. Letra B. Dê 4 nomes para o ângulo apresentado. A primeira representação deve ser a letra R, com chapeuzinho. Também sabemos que o ângulo pode ser representado pela letra que indica o vértice com acento circunflexo, isto é, com um chapeuzinho. Então, será igual a com chapeuzinho. Por último, o ângulo pode ser representado por 3 letras, com a letra do meio sendo sempre o vértice, isto é, o A com chapeuzinho. Logo temos BAC e CAB. Portanto, teremos as 4 representações pedidas, como a letra R com chapeuzinho, a letra A com chapeuzinho e as ternas BAC e CAB. Questão 11. A seguir, representamos o ângulo de subida de um avião e o ângulo que se forma quando ele faz uma curva. Usando um transferidor, meça os ângulos efetuados pelo avião. Efetuando as medidas em meu livro, encontrei os seguintes ângulos. Observação. Os resultados que eu obtive serão próximos aos de vocês. Então, vamos lá. O ângulo ABC, representando a subida do avião, cheguei à medida de 22 graus, mas, dependendo do desenho ou do livro, esse valor pode variar. Para o ângulo KMN, quando o avião faz uma curva, medi um ângulo de 32 graus. Também, esse valor pode variar de um desenho para o outro. Questão 12.
assinale os itens cujos ângulos A e E sejam adjacentes. As principais características de ângulos adjacentes são: possuem o mesmo vértice, têm um lado em comum, são consecutivos, no desenho fica um após o outro. Portanto, a alternativa A não satisfaz essas condições, pois os vértices são diferentes, isto é, os ângulos não são adjacentes. Na alternativa B, temos uma figura de ângulos que satisfaz todas as condições. Logo, os ângulos A e E, dados na figura, são ângulos adjacentes. Da mesma forma que concluímos na alternativa B, concluiremos na alternativa C, pois a figura dos ângulos satisfaz todas as condições, isto é, os ângulos A e E têm o mesmo vértice, têm um lado em comum e são consecutivos. A alternativa D não satisfaz as condições necessárias, pois aqui temos ângulos alternos e internos no paralelismo, ou seja, esses ângulos A e E não são adjacentes. Questão 13. Calcule o suplemento dos ângulos. Antes de respondermos cada item, é importante relembrarmos o conceito de ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Logo, o suplemento de um ângulo x é igual a 180 graus menos esse ângulo x. Para a letra A, temos que calcular o suplemento de 150 graus. Logo, esse valor será calculado pela diferença de 180 graus menos 150 graus. Portanto, o valor procurado será 30 graus. Na letra B, pede-se o suplemento de 45 graus. Logo, o resultado será 180 graus menos 45 graus, que resulta em 135 graus. Portanto, o suplemento de 45 graus será igual a 135 graus. Na letra C, temos que calcular o suplemento de 102 graus. Logo, faremos 180 graus menos 102 graus, que é igual a 78 graus. Portanto, 78 graus é o suplemento de 102 graus. Por último, a letra D pede o suplemento de 179 graus. Então, o valor será obtido da diferença de 180 graus menos 179 graus, que é igual a 1 grau. Portanto, 1 grau é o suplemento de 179 graus. 14. Calcule o complemento dos ângulos. Antes de respondermos os itens, é conveniente revermos o conceito de ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas forem iguais a 90 graus, ou seja, o complemento de um ângulo x é igual a 90 graus menos esse ângulo x. Vamos à letra A. Queremos calcular, então, o complemento de 37 graus. Logo, calculamos pela diferença de 90 graus menos 37 graus, que será igual a 53 graus. Logo, o complemento de 37 graus será 53 graus. Na alternativa B,
iremos calcular o complemento de 28 graus. Então, faremos 90 graus menos 28 graus, que será igual a 62 graus. Logo, 62 graus é o complemento de 28 graus. Na letra C, queremos calcular o complemento de 1 grau. Portanto, faremos 90 graus menos 1 grau, que será igual a 89 graus. Logo, 89 graus é o complemento de 1 grau. Por fim, iremos calcular o complemento de 76 graus, que se efetua pela diferença de 90 graus menos 76 graus, que será igual a 14 graus. Portanto, 14 graus será o complemento de 76 graus. Questão 15. Quantos graus mede o ângulo BAC na figura a seguir? Observando a figura dada, podemos perceber que o ângulo BAD é igual a 48 graus, contém os ângulos CAD igual a 30 graus. E também BAD igual a 48 graus, contém o ângulo BAC, que queremos calcular. Logo, BAC mais CAD será igual a BAD, então temos BAC mais CAD igual a 30 graus, igual a BAD igual a 48 graus, ou BAC igual a 48 graus menos 30 graus. Portanto, BAC igual a 18 graus. Questão 16. Determine o valor de A em cada uma das situações a seguir. Letra A. Vemos que os ângulos 6A e 4A são ângulos suplementares. Logo, a soma de suas medidas é 180 graus. Portanto, 6A mais 4A será igual a 180 graus. Logo, temos 6A mais 4A dará 10A, igual a 180 graus. Agora, vamos passar o 10, que está multiplicando o ângulo A, para o lado direito da igualdade. Observe que o 10 deve mudar de lado com a operação inversa da multiplicação, isto é, a divisão. Então, o 10 vai dividindo os 180 graus. Portanto, o ângulo A será igual a 18 graus. Na letra B, a figura nos indica que os ângulos A e A mais 20 são complementares, isto é, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, temos a equação A mais 20 graus será igual a 90 graus. Passando o 20 graus para a direita da igualdade, como está somando, irá com a operação contrária da soma, que é a subtração. Então, teremos A mais A igual a 2A, que será igual a 90 graus menos 20 graus. Logo, temos A mais A, 2A, igual a 90 graus menos 20 graus, 70 graus. Agora, passaremos o 2 para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando o A, logo irá para o outro lado da igualdade com a operação inversa da multiplicação. Isto é,
o 2 irá dividindo o 70. Portanto, o ângulo A será igual a 70 graus dividido por 2, que será então A igual a 35 graus. Na letra C, temos o ângulo raso, 180 graus, dividido em 3 partes. A primeira parte medindo A, a segunda medindo 2A e a terceira medindo A. Então, a soma dessas 3 partes será igual a 180 graus. Logo, teremos A mais 2A mais A, que será 180 graus. Então, a equação ficará assim, reduzida por A mais 2A mais A igual a 4A, que resultam em 180 graus. Agora, passaremos esse 4 para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando o ângulo A, logo passará para o outro lado com a operação inversa. Isto é, o 4 irá dividindo os 180 graus. Logo, o ângulo A será 180 graus dividido por 4. Portanto, o ângulo A será igual a 45 graus. Na letra D, temos o ângulo reto, 90 graus, dividido em 3 partes diferentes. Logo, a soma dessas 3 medidas será 90 graus. Então, teremos A mais 10 graus, mais A mais 20 graus, mais 40 graus, será igual a 90 graus. Reduzindo os valores semelhantes, temos A mais A igual a 2A. Somando 20 mais 10 mais 40 será igual a 70. Tudo isso igual a 90 graus. Então, temos que resolver a equação 2A mais 70 graus igual a 90 graus. Os 70 graus está somando do lado esquerdo. Logo, passará para o lado direito da igualdade com a operação contrária da soma, isto é, irá subtraindo 90 graus. Logo, teremos a equação 2A igual a 90 graus menos 70 graus. Então, 2A igual a 20 graus. Da mesma forma, o número 2 está multiplicando o A do lado esquerdo. Então, ele passará para o lado direito da igualdade com a operação contrária da multiplicação. Ou seja, irá dividindo os 20 graus. Logo, o ângulo A será igual a 20 graus dividido por 2. Portanto, o ângulo A será igual a 10 graus. 7. Nas árvores, os ângulos que um ramo forma com os ramos adjacentes variam de uma espécie para outra. Na imagem a seguir, o ângulo 1, marcado em vermelho, mede aproximadamente 40 graus. Quanto mede o ângulo 2, marcado em laranja? Pela figura, observamos que os ângulos 1 igual a 40 graus e 2 igual a x. São ângulos suplementares, isto é, a soma de suas medidas é 180 graus. Logo, para calcularmos o valor desconhecido do ângulo 2 igual a x, teremos que resolver a seguinte equação: 40 graus mais x igual a 180 graus. Passando o 40 graus para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação inversa da soma. Logo, ele está somando o x, então irá subtraindo os 180 graus. Portanto, o ângulo x será igual a 180 graus menos 40 graus,
que será igual a 140 graus. Então, o ângulo 2 será igual a 140 graus. Terminamos então a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Fique com Deus